Olá, minha gente! Passando hoje para bater um papinho com vocês sobre as tendências, não é? Dos concursos, do seu concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu, na minha matéria, nem falei, né? Língua portuguesa, pois é. É, não costumo reclamar da vida, como eu digo aos meus alunos. Por que, Augusta? Porque, em termos de língua portuguesa, os concursos e as bancas em geral não nos provocam grandes surpresas. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer o seguinte: em termos de língua portuguesa, a tendência é que se mantenham aquelas cobranças que vêm acontecendo sempre, não é? Por exemplo, baseados no último edital, você pode até, espero que não, mas você pode até ter uma surpresa quanto a uma determinada matéria que entrou, uma outra que saiu, diminuiu muito tal conteúdo, mas em termos de língua portuguesa, isso é muito bom. Eu realmente acredito que a tendência seja que a banca mantenha aqueles pontos sempre priorizados. Então, Augusta, eu muitas vezes me sento para estudar e fico preocupado, indeciso, que pontos eu devo priorizar aqui? Eu tenho 1 hora para estudar língua portuguesa. Que pontos eu devo priorizar, Augusta? Então, priorize crase, regência, concordância, pontuação. Nossa, não existe uma prova hoje de CESP só não, de qualquer outra banca que deixe pontuação fora, não é, gente? Nunca. Então, pontuação, crase, regência verbal e nominal, saber articular corretamente os verbos com seus complementos, se o verbo rege a preposição a, saber usar corretamente o acento grave quando for necessário. Enfim, concordância verbal e nominal também, sempre presentes, não é, gente? Pontuação, saber usar a vírgula. Aquela vírgula é opcional? Ela é obrigatória? Ou então a banca diz que a vírgula poderia ser suprimida? Aí você vai ao texto, nossa, essa vírgula aqui, ela diz assim, a vírgula isola um elemento adverbial deslocado. Aí você vai ao texto, procura a linha e observa que aquela vírgula não está isolando adjunto adverbial ou elemento adverbial deslocado, ela está isolando um vocativo, que é um chamamento. Ah, eu posso tirar aquela vírgula que isola um vocativo? Nunca. Então, carinho com pontuação. A banca adora perguntar se podemos substituir as vírgulas da linha tal por travessões, por ponto e vírgula, por parênteses. Outra cobrança muito comum, substituição de uma pontuação por outra. Então, dê uma atenção especial a isso. E aquela questão clássica das provas de CESP, de todas as bancas hoje, gente, de reescrita. Tiram um trecho do texto, um período do texto, e a banca diz, sem alteração de sentido ou prejuízo gramatical, o período acima poderia ser reescrito da seguinte forma, 2 pontos. A banca reescreve aquele período, cobrando o seguinte, 2 lados, correção gramatical e sentido original. Por que passo você começa? Pela correção gramatical. Por que, Augusta? Minha gente, muitas vezes o candidato fica preocupado em reconhecer se o sentido ali foi mantido ou não, fica até em dúvida. Só que ele mataria aquela questão pela correção gramatical. Suponhamos que o trecho reescrito começasse com a partir de, com crase. Pronto, o candidato vai marcar errado e vai gabaritar a questão. Ele não precisa nem terminar a leitura do período, nem pensar se o sentido se manteve ou não. A partir de não recebe acento grave. Este A não recebe acento grave, então já está errada. Muitas vezes, quantas vezes Sebrasp já fez isso? Reescreve trocando um para que finalidade que havia no trecho original por a fim de que. Só que ao trocar o para que por a fim de que, CESP escreve o a fim junto, pronto. Ah, eu fiquei em dúvida quanto àquela vírgula, eu fiquei em dúvida quanto àquele acento, mas eu tenho certeza de que a fim de que, com valor de para que, de finalidade, eu escrevo separado a fim.
Existe afim junto, de afinidade, mas não é o caso deste afim finalidade, é separado. Ali você já percebe que a opção, que a questão está errada. Então, comece sempre esse tipo de questão pelo conteúdo gramatical. Observe concordância, ortografia, às vezes uma palavrinha escrita de forma inadequada. Então, comece pelo conteúdo gramatical, porque além de gabaritar, você ganha tempo. Você faz a questão em segundos. No exemplo que eu dei, comecei lendo a frase e encontrei a partir de com crase. Eu nem termino de ler. Coloco errada, vou para outra questão, não é? Eu ganho tempo e gabarito. Não adianta fazer rápido e errar. Muito bem. Outra coisa, na questão de reescrita, muitas vezes você lê e não encontra nenhum erro gramatical. Não existe palavra escrita de forma errada, não existe vírgula colocada de forma errada, não existe concordância errada. Tudo certo, Augusta? O detalhe, muitas vezes, é a mudança de posição de um elemento. Como assim, Augusta? Vou dar um exemplo. A palavra apenas é perigosa. Se eu mudo a posição da palavra apenas dentro de uma frase, eu posso mudar radicalmente o sentido original daquela frase. CESP já cobrou isso muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes com a palavra apenas, com a palavra somente, com a palavra só. Troquei a posição dentro da frase, o sentido mudou. Então fique atento quando uma dessas palavras aparecerem. Outra coisa, minha gente, muito cuidado com as palavras de teor radical. O que você quer dizer com isso, Augusta? Unicamente, exclusivamente, totalmente, são palavras de teor radical. Muitas vezes a questão diz que tal informação está no texto. Você marca, certa. De acordo com as ideias do texto, e você, está no texto, certa. E perde a questão. Por quê, Augusta? Porque muitas vezes, ao redigir a assertiva, a banca coloca tudo aparentemente certo, mas ela inclui a palavra unicamente, exclusivamente, totalmente, apenas até. Poxa, mas a banca está... O texto me diz isso? Sim, mas ele não diz que é unicamente isso que acontece, que é basicamente isso, é exclusivamente isso. Aquelas palavrinhas bastam para desabonar uma alternativa. Então, para mudar o sentido. Então, muito cuidado com esses elementos, como eu digo, de teor muito radical nas questões de interpretação. Outra coisa, faça uma revisão na tipologia textual. O que é um texto narrativo, predominantemente, descritivo, dissertativo, que é o que mais cai, acaba caindo mais. E aí, dentro do dissertativo, argumentativo ou expositivo, argumentativo, aquele em que o autor opina, defende o seu ponto de vista, dizemos que é o texto do convencimento, que quer me convencer o leitor de alguma coisa. E o expositivo, como diz o nome, que tão somente expõe os dados que ele tem sobre o assunto. Enfim, treine, exercite muitas provas anteriores e dê atenção a esses pontos, com certeza, nem que sejam 10 minutos estudando isso, não serão 10 minutos improdutivos. Crase, regência, concordância, pontuação semântica das conjunções. Né? Qual o valor semântico de tal conjunção? Ela pode ser substituída por aquela outra sem mudar o sentido? Então, dê uma atenção especial à semântica das conjunções e preposições. E você, treinando, exercitando, estará pronto para a sua prova, com certeza. Então, as tendências são essas, se mantêm essas, e eu espero que você saia vitorioso do seu certame. Tá bom? Beijo grande para você.